Olá a todos, eu me chamo Ives e eu vou estar trazendo aqui para vocês como utilizar as técnicas de geoprocessamento e produzir mapas através do Python. E de início, eu acho válido nós começarmos conceituando, né, entendendo o que é o geoprocessamento. E ele pode ser definido como um ramo da ciência que estuda o processamento de informações georreferenciadas. Então, o geoprocessamento ele pode ser, de forma simplificada, um conjunto de técnicas e métodos que são aplicados aos dados geoespaciais. E outro conceito bastante importante é o de Sistema de Informações Cartográficas, o SIG, que ele é um sistema assistido por computador para aquisição, armazenamento, análise e visualização de dados geográficos. Então, é muito comum que o SIG ele seja muitas vezes resumido a um software, né? Então, o SIG ele possui o geoprocessamento em si, muitas vezes. Então, o software, dentro do software, a gente tem as técnicas de geoprocessamento inseridas, né, para trabalhar com esses dados geográficos. Aqui eu trouxe para vocês alguns dos softwares que nos permitem a realização desse sistema de informações geográficas. Nós temos o QGIS, que talvez seja um dos mais famosos, por ele ser gratuito, né? Nós temos o Spring, o Envy e o ArcGIS. Mas se a gente tem esses softwares, para que utilizar então a programação e o Python? Aqui eu trouxe algumas das vantagens, né, dessa utilização. A primeira, e uma das mais importantes, é porque ele é gratuito. Então, muitas vezes nós vamos nos deparar com apenas softwares pagos, né? E o Python ele nos possibilita utilizar essas técnicas de geoprocessamento de forma gratuita. Além disso, nós temos o alto nível de eficiência na manipulação de dados e processamento. Então, muitas vezes, para utilizar um software, a gente precisa de um computador um pouco mais robusto, para que evite com que ele trave e tenha um pleno funcionamento. E com o Python, às vezes a gente não precisa desse computador robusto, né? Talvez o processamento demore um pouco, mas a gente vai conseguir ter aquele resultado esperado. Além de que a gente consegue manipular uma grande quantidade de dados, que talvez não seria possível em um software. Outra vantagem seria a compreensão mais abrangente acerca dos conceitos do geoprocessamento, né? Então, no software, às vezes a gente apenas aperta botões, né? A gente sabe que para fazer determinada função, a gente tem que ir no comando que fica em tal posição da tela, apertar com o esquerdo, depois com o direito e pronto. Já na programação, às vezes a gente tem que entender o porquê a gente está fazendo aquilo. A gente consegue entender o porquê aquele comando vai ser utilizado e o que tem por trás dele, né? A gente consegue ter um embasamento. Então isso é muito importante na nossa manipulação de dados geoespaciais. Porém, uma das desvantagens, eu diria, do Python, né, nesse ramo, seria o layout de impressão, porque enquanto no software a gente consegue ter uma interface que a gente consegue alinhar o título com o mapa, a escala no mapa, consegue alinhar o nosso norte e tudo mais, no Python a gente não tem isso. Então, nos limita muito a um resultado bonito, né? Porém, o que eu costumo fazer? Eu costumo processar esses dados todos em Python e no final eu exporto, né, salvo e levo eles para um software como o QGIS, por exemplo. E lá eu consigo ter o meu layout de impressão da forma desejada. O Python, nativamente, ele não nos fornece métodos para tratar esses dados geoespaciais. Porém, existem bibliotecas que são capazes, né, de tal processamento. Aqui eu trouxe algumas para vocês, e existem muitas outras, e cada uma tem a sua especificação, porém cada uma, às vezes, utiliza um pouco da outra, certo? Aqui, a biblioteca que a gente mais vai utilizar nesse nosso trabalho
A gente vai chegar a importar outras bibliotecas, porém apenas para suporte. A principal vai ser o GeoPandas, que ela é uma biblioteca que fornece suporte a dados geoespaciais bastante similar ao da biblioteca Pandas. Então, acredito que muitos aqui já trabalharam com a biblioteca Pandas, que permite a manipulação de dados. E o GeoPandas, né, até o nome é similar, ele permite essa manipulação só que com dados geoespaciais. Então, a gente vai ver que existem métodos e funções com os nomes exatamente iguais ou muito parecidos, como por exemplo no Pandas a gente tem a estrutura a estrutura DataFrame, perdão, e no GeoPandas a gente tem o GeoDataFrame. Então é muito similar, né, as duas bibliotecas. E aqui a gente tem o site oficial do GeoPandas, onde aqui eu consigo ter um guia inicial, né, de como instalar e os conceitos introdutórios do GeoPandas. Aqui eu consigo ter acesso à galeria, onde eles nos fornecem diversos exemplos, né, de como utilizar e como obter produtos. Aqui, por exemplo, do mapa coropléstico, que é o que a gente vai produzir, ter como resultado no final desses vídeos, certo? Aqui ele nos fornece a documentação, então eu consigo ter acesso a tudo que ele fornece, aqui muito bem explicado e detalhado. Então vocês podem estar dando uma olhada nisso aqui depois, a nível de curiosidade e até mesmo para aprofundar no geoprocessamento e nos mapas com o Python, beleza? Bom, e voltando, agora um dos conceitos muito importantes é a respeito do tipo de dados geográficos, em que nós temos dois, porém aqui a gente vai trabalhar apenas com um, que é do tipo vetorial. Então, o tipo de dado vetorial, eles possuem a localização e os atributos gráficos de cada objeto representadas por pelo menos um par de coordenadas. E nesse tipo, as entidades elas podem ser representadas por pontos, linhas ou polígonos, que é o que a gente tem aqui. Então, a gente pode ter pontos, linhas e polígonos. E vale ressaltar que, assim como tudo na programação, a gente sempre vai utilizar em inglês, né, as nomenclaturas. Outro conceito muito importante para que a gente entenda, né, antes de chegar realmente no ambiente de programação, é os dados. Então, os nossos dados geoespaciais eles vão estar no formato shape, né? O shape ele nada mais é do que um conjunto de extensões de arquivos. Então, nós temos as extensões, os arquivos obrigatórios, que são do tipo .shp, .dbf e .shx. E cada um deles possui uma funcionalidade específica. Por exemplo, o SHP ele é o arquivo principal e ele armazena a geometria de cada registro. Então é ele que vai indicar que nós temos um polígono, né, e representar o polígono no nosso mapa. É ele que vai indicar se a gente tem uma linha ou um ponto. Então ele é responsável pela geometria, né, do nosso dado de estudo. Nós temos o DBF, que ele é responsável por armazenar uma tabela com atributos das feições presentes no shape. Então, posteriormente eu vou estar detalhando melhor essa tabela de atributos, mas eles armazenam dados basicamente dos arquivos que compõem o shape. E nós temos o SHX, que é responsável por armazenar o índice da geometria do recurso. Então, de maneira bem simplória, o SHX ele é responsável por linkar o SHP com o DBF. Porém, nós temos muitas outras extensões de arquivos, né, que compõem o shape, porém, essas são opcionais, né? Às vezes podem conter ou não o shape. Então, eu trouxe aqui algumas delas, e assim como as obrigatórias, cada uma delas tem uma especificação. E, por exemplo, o PJR ele é responsável por armazenar a projeção do nosso dado.
né? Então, cada uma tem um uso e uma objetividade. Aqui, como eu falei para vocês, é a tabela de atributos que está contida no arquivo .dbf. E eu já adianto que no GeoPandas nós não chamamos tabela de atributos, né? Nós utilizamos a nomenclatura GeoDataFrame. Então, toda vez que eu falar GeoDataFrame, eu vou estar me referindo à tabela de atributos. Então, eu trouxe aqui um exemplo que seria de um shape do estado do Pará e dos seus municípios. Então, aqui eu tenho minhas colunas e minhas linhas, né? Então, eu tenho a coluna nome, geocódigo, o comprimento, a área do município e a geometria. Essas colunas aqui, as 4 primeiras, elas vão variar de acordo com o seu dado. Então, como eu tenho um arquivo representando o estado do Pará e seus municípios, então ele tem essa disponibilidade. Mas, por exemplo, se eu tivesse dos estados do Brasil, então possivelmente eu poderia ter aqui, em vez de nome, eu poderia ter estado e o nome dos estados, poderia ter sigla e a sigla dos estados. Então vai depender muito de qual dado eu vou estar utilizando. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o nome com os nomes dos municípios, o geocódigo e afins. Aqui eu trouxe apenas 3 linhas, né, da tabela de atributos, porém ela pode ter muito mais. Por exemplo, nesse shape, como ele é dos municípios do estado do Pará, ele vai ter 144 linhas, porque eu tenho 144 municípios, certo? E a única coluna que ela sempre vai existir, que ela nunca vai variar o nome, em todos os dados que a gente for utilizar no GeoPandas, vai ser a geometry, em que ela vai armazenar a geometria do meu dado vetorial. Então, por exemplo, no município de Rio Maria, ele é um polígono com essas coordenadas, assim como de Novo Repartimento, é um polígono com essas coordenadas e assim por diante, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o município de Rio Maria, que é um polígono. Então, com essas coordenadas, ele vai assumir essa forma aqui, correto? Assim como de Novo Repartimento vai assumir essa forma, o seu polígono, e o de Tucuruí vai assumir essa forma. Então, esses polígonos dos municípios, no final, né, todos eles vão formar o estado do Pará, que é o que a gente tem aqui nessa representação. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho os municípios, lá que estava presente na minha tabela de atributos, né, no meu GeoDataFrame, que no final eles vão compor o meu estado do Pará, certo? Aqui, outro conceito muito importante é o sistema de referência de coordenadas, em que ele define, com a ajuda de coordenadas, como o mapa projetado, né, de maneira bidimensional, se relaciona com os locais reais na Terra. Então, para isso, aqui no GeoPandas, né, na programação, no Python, a gente vai utilizar o código EPSG, que ele foi criado por esse grupo europeu de petróleo. Ele foi criado e mantido, né, organizado por ele, em que eu vou ter um código, por exemplo, aqui, o 4326, em que nele eu tenho o tipo do meu datum e o meu sistema de coordenadas, em que para esse 4326 eu vou ter um datum do tipo WGS84 e um sistema de coordenadas geodésicas, né, em grau. Aqui eu não vou me estender muito, porque eu acredito que se eu me estender vai acabar fugindo do nosso objetivo. Então, caso alguém não tenha familiaridade com esse código EPSG ou com o sistema de referência de coordenadas, pode estar pesquisando, né? Porque é muito importante ter um conhecimento mínimo acerca disso quando a gente for trabalhar com nossos dados, certo? E agora eu vou lá no Google Colab mostrar para vocês como carregar e plotar dados vetoriais com o GeoPandas, beleza? Bom, pessoal, como foi dito no vídeo anteriormente, agora eu vou mostrar como carregar e plotar os dados vetoriais, né, no Python. Então, eu estou aqui no Google Colab, acredito que vocês já tenham familiaridade com essa plataforma. E então vamos lá. Existem diferentes tipos de como eu
importar para cá, né, para o Google Colab, os meus dados. Nesse primeiro momento, eu vou mostrar como importar através do Google Drive. Então, a gente vem aqui, nesse ícone, a gente vem aqui em montar Drive, conectar o Google Drive. Então, o meu arquivo, meu shape, né, a minha pasta com shape, contendo todos aqueles arquivos obrigatórios que eu especifiquei para vocês, eu já carreguei no meu Drive, né, anteriormente. Então, ele carregou e agora aparece essa opção de Drive aqui para mim. Então, eu posso abrir ela aqui, My Drive. E agora aqui na minha pasta SHP, eu tenho aqui ó, a pasta PA Municípios, em que eu importei todos aqueles arquivos, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então eu tenho ponto .shx, ponto .shp, ponto .prj e ponto .dbf. Perfeito? Então, a partir daqui eu vou conseguir importar os meus dados. É importante com que esses arquivos estejam todos na mesma pasta. Se eles estiverem em pastas diferentes, vai dar erro. Então, como vocês podem ver, todos eles estão dentro da minha pasta PA Municípios, correto? Bom, mas antes, agora com eles já importados, eu tenho que vir aqui e instalar a minha biblioteca GeoPandas. Então, para isso, eu utilizo meu pip install GeoPandas. E aí eu peço para rodar. E aí ele vai instalar aqui a minha biblioteca. Pronto, instalou. Eu posso limpar aqui a saída para não poluir o meu código. E agora eu vou carregar os meus dados espaciais. Na verdade, antes eu vou ter que importar minha biblioteca. Então eu vou vir aqui, import GeoPandas SGPD. É muito comum a gente utilizarem essa abreviação na hora de importar os GeoPandas para facilitar ao longo do código. Então aqui importei os GeoPandas, beleza? Agora eu consigo carregar os meus dados espaciais. Então eu vou criar aqui uma variável chamada municípios PA igual. Então eu vou indicar aqui dentro da biblioteca GeoPandas, eu vou utilizar o método readFile. E aqui eu vou passar o caminho, né, de onde estão o meu shape, né, da onde ele está armazenado. Que foi o que a gente fez aqui. Então eu vou vir aqui e voltar nesse ícone de arquivos. E aí eu posso vir aqui em PA Municípios, né, que é a minha pasta com todos esses arquivos. Eu clico aqui nesses 3 pontinhos e vou em copiar caminho. E aí com o caminho copiado eu posso vir colar. Então agora basta eu mandar rodar. Pronto. Aqui está. Eu tenho agora os meus dados geoespaciais carregados, né, e armazenados na minha biblioteca Municípios Pará. Beleza? E agora eu posso visualizar o meu GeoDataFrame. Né? Então lembra, o meu GeoDataFrame é a minha tabela de atributos. E para visualizar é muito simples. Basta eu chamar aqui a minha variável, né, em que está armazenada os meus dados espaciais. Então, quando eu mando rodar, ele mostra justamente aquela tabela de atributos que eu trouxe lá para vocês. Então, aqui é um shape um pouco diferente, né? Como vocês podem ver, não tem aquela mesma estrutura, mas eu tenho aqui... Lembra que eu falei para vocês que as primeiras colunas podem variar, porém a última sempre vai ser a geometry. Então, aqui a minha primeira coluna é o meu ID,
né, de cada município. Aqui o meu geocódigo de cada município e o nome dos municípios, né, Abaetetuba, Abel Figueiredo, Acará e tudo mais. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui 144 linhas e 4 colunas, né? Como são 144 municípios, então eu vou ter 144 linhas. Por padrão, aqui no Python, ele sempre vai mostrar as 5 primeiras linhas e as 5 últimas linhas, né? Da nossa tabela, do nosso GeoDataFrame. E aqui eu tenho a coluna Geometry, onde eu tenho o tipo da geometria e as suas coordenadas. Então vocês podem ver que a maioria delas vai ser polígono, né? Tipo polígono. Então aqui está o meu GeoDataFrame, certo? E agora a gente pode plotar esse nosso dado, né? Plotar os municípios do Pará. Então eu posso vir aqui para plotar, eu chamo a minha variável municípios PA e eu uso o método plot. E aí quando eu rodo, eu tenho aqui o meu estado do Pará devidamente plotado, correto? Beleza? Então, aqui eu mostrei para vocês como importar os dados, né? Como instalar a biblioteca e como importar a biblioteca. Como carregar os dados, então eu tenho que criar uma variável e eu uso esse comando, o readFile. Aqui no meu Drive eu já tinha carregado os arquivos anteriormente, então eu vou ter essa pasta PA municípios com o shape, né? Eu vim aqui, copiei o caminho, mandei rodar, então eu já tenho os dados armazenados nessa variável. E aqui eu visualizei o meu GeoDataFrame e por último plotei os meus dados, certo? Então é isso. Até o próximo vídeo.